Hoje nós iremos falar da reforma do protestantismo. A Europa, além da Alemanha, aderiu bem, a Europa Ocidental de uma maneira geral, aderiu bem à ideia do protestantismo. Isso se espalhou rapidamente, até mesmo por países como Itália, Espanha, e elas tiveram uma grande influência da obra de Lutero. Porém, ainda havia necessidade de mais. E as forças de insatisfação e revolução foram crescendo e elas acharam na Reforma Protestante um veículo ainda maior de disseminação desse sentimento de revolta contra o modelo papal que era imposto na religião e contra o modelo feudal que era imposto pelos nobres. Então, a conturbação era grande na Europa e a necessidade de reforma urgente e preeminente. Com isso, na Suíça, na França, nos Países Baixos, na Escócia, na Inglaterra, explodiam em profusão as inúmeras revoluções religiosas e também, paralelamente, a organização de igrejas protestantes. Todos eram revoltadas contra o sistema e elas tinham o aspecto comum de se diferenciarem tanto da igreja papal quanto das igrejas luteranas, exceto a inglesa. As inglesas reformadas, elas tinham por princípio o rompimento total com tudo que lembrasse a velha tradição da igreja romana. E também eles queriam se diferenciar dos luteranos no tocante aos ritos e os símbolos que lembrassem a igreja católica romana. Então, essas eram basicamente entre as igrejas reformada e a igreja luterana. A partir do século XVI na Suíça, que até aquele momento eram 13 pequenos estados chamados de cantões, porém o seu povo era muito forte, unido e com um espírito independente. Essa inquietação também chegou lá, pois a Suíça sempre teve uma tendência forte à democracia. O Eurídico de Zuglieco, ele viveu entre 1484 e 1581 e nascido em Inderholz, que era um povoado ao leste da Suíça. Esse cara ele era um pároco da vila e ele também estava inquieto com a situação do seu povo. E ele, através dos seus estudos, através da sua educação secundária que ele conseguiu na Áustria e também um pouco na França, ele recebeu uma influência através da educação dos mestres do humanismo. Não podemos esquecer que a Europa, nesse momento, estava surgindo o movimento humanista, o movimento da Renascença, que procurava valorizar os valores do homem, independente da sociedade e da religião, independente da política e da economia. O homem passava a ser o centro de todas as coisas. A sua influência intelectual foi definitivamente moldada por isso, pelo humanismo e pelo renascentismo. Mas ainda assim, havia nele um profundo estudo sobre a consciência humana no tocante à religião. E ele foi muito influenciado pelas obras de Lutero após a Reforma Protestante na Alemanha. E isso provocou nele um grande sentimento de também fazer uma revolução à luz da Bíblia, a teologia do que dizia a Bíblia. Após traduzir o Novo Testamento do grego para a sua língua, isso em 1516, ele passou a estudar continuamente as cartas de Paulo sobre os índices, sobre os aspectos de salvação. E chegando à conclusão de que havia necessidade de uma profunda reforma e de um definitivo rompimento com a Igreja Romana. Isso durou mais ou menos 10 anos, onde ele passava a viver todos os dias buscando as alternativas de se encontrar e achar o melhor meio para promover essa reforma. Nesse meio tempo, Lutero promulga na Alemanha as 95 teses e ele passa a ser ainda mais influenciado. Ficou gravemente doente e isso provocou o aceleramento da sua revolução. Em 1522, ele publicou definitivamente o seu afastamento da Igreja Romana. Zuglieco, com o Concílio de Zurique, manteve a discussão pública sobre os propósitos de
rompimento com a entidade religiosa romana. Era fundamental para a revolução na Suíça e para o crescimento da Suíça o rompimento total com o papado. E isso nada agradou o papado. Dentre os pontos centrais dessa reforma estavam a autoridade da Bíblia sobre todas as coisas, o fim do celibato e o governo total do Papa. E isso provocou a ira dos religiosos da Santa Sé, que promoveram uma perseguição a Zuglíaco. Mas ele não desistiu e prosseguiu da sua reforma na Suíça e expunha especialmente para o povo seus planos, de maneira clara, objetiva, assim ganhando cada dia mais a confiança e a adesão do povo, de todas as classes sociais. Semelhantemente o que aconteceu com Lutero na Alemanha. Então, pouco a pouco, os costumes de culto da Santa Sé, os costumes de culto da Igreja medieval foram destituídos e foram descontinuados na Suíça. O ponto culminante foi em 1525, onde, na grande catedral da cidade, eles promulgaram a Reforma de Zurique. Foram realizadas grandes modificações no culto e mais modificações, tanto na sociedade quanto na educação. E essas mudanças foram mais radicais até mesmo que as 95 teses de Lutero. Apesar de estarem embasadas nelas, foram muito mais radicais. O rompimento foi total. E isso passou também a incomodar o próprio Lutero. Então, neste momento nós temos duas grandes potências, digamos assim, ou dois ramos do protestantismo. Nós temos os luteranos e os reformados. Os reformados se estenderam rapidamente pelo maior apelo de rompimento, pelo maior apelo de mudança genuína. E isso se espalhou muito pela Europa, até mesmo pela influência humanista e pela influência da Renascença. Em cada cantão da Suíça, nos 13 cantões, ele tinha a adesão do povo. Com isso, rapidamente toda a Suíça aderiu e toda a Suíça tornou-se uma igreja reformada. Isto também chegou ao sul da Alemanha. Por isso, a reforma de Zuglíaco ela foi muito mais abrangente, rápida, contundente do que a de Lutero. Em 1529, houve o protesto de Spira. Tornou-se evidente que os protestantes precisariam lutar pela sua reforma. Por quê? Como nós já dissemos anteriormente, o rei Carlos V promoveu uma dura e sangrenta perseguição aos protestantes, e eles precisariam unir forças, tanto os reformados quanto os luteranos, para prosseguir nas reformas. Era necessário a batalha, era necessário alcançar uma abrangência maior, era necessário alcançar até mesmo uma solução harmoniosa para a diferença entre luteranos e reformistas. Pois bem, em 1529, antes de partirem para a guerra, antes de se defenderem contra o papado, o rei Carlos V e o rei Francisco I da França, eles tiveram que concordar sobre como fariam isso. Reuniram-se e eles concordaram, dos 15 pontos que estavam em pauta, eles concordaram em 14. Apenas em 14 pontos eles concordaram, ficando e o mais importante de fora, que era o sacramento da ceia. Ou seja, os luteranos acreditavam que a ceia, nos seus elementos pão e vinho, era uma transubstanciação, ou seja, pão era transformado no corpo de Cristo, vinho transformado no sangue de Cristo, porque ele estava presente. E já os reformistas acreditavam que aquilo era simplesmente um símbolo e que Cristo estava ali de maneira espiritual, apenas simbólica. A sua presença era apenas espiritual. Esse foi o principal e único ponto de divergência dessas igrejas. No entanto, isso não impediu mais tarde que eles lutassem pela continuação da reforma contra o papado, contra o rei Carlos V e contra o rei Francisco I. Essa estrutura
levou Zuglieco a fortalecer a sua reforma na Suíça, levando a todos os cantões suíços o que havia de legado, espalhando seu legado. É fato que Zuglieco morreu 2 anos após essa conferência, em 1531. Porém, o seu legado ficou, e isso foi fundamental para a continuidade da reforma protestante, até mesmo para a expansão da Igreja Reformada na Inglaterra e na Escócia. Mesmo a Inglaterra tendo uma igreja própria, ainda assim a Igreja Reformada ela alcançou os mais recônditos cantos da Inglaterra. O trabalho de Zuglieco foi fundamental para a consolidação do protestantismo na Europa Ocidental, no sul da Alemanha principalmente. Pois bem, depois da morte de Zuglieco, surgiu um líder ainda maior, um líder com uma abrangência maior, com uma contundência muito veemente. João Calvino. Nascido em 1509, 26 anos depois de Lutero, ele pertencia, digamos assim, à segunda geração dos reformistas. Ele era francês, porém ele passou a morar na Suíça, adotando o nome de Calvino. Ele tinha igualdade, ele foi criado numa família nobre, filho de um advogado bem-sucedido, que trabalhava para a nobreza e para a burguesia francesa. Então ele foi criado neste meio. O nível de cultura e conhecimento e intelecto de Calvino era muito grande. Ele deixou Paris aos 14 anos de idade, preparando para seus estudos na carreira eclesiástica. 5 anos depois, entre 19 e 20 anos, ele passa a estudar direito. Após o falecimento do pai dele, Calvino se viu numa dúvida muito grande e resolveu voltar para Paris para os estudos com os humanistas, tendo essa tendência ao renascimento. Terminando seus estudos, Calvino não sabia muito certo o que ia fazer, porém era latente nele a mudança que era necessária na Europa. Ele não ficou inerte à mudança e aderiu rapidamente aos ensinos de Lutero. Não se sabe ao certo quando Calvino deixou o catolicismo e se converteu ao protestantismo, porém a sua mudança foi rápida e radical e contundente. Em 1533, Calvino teve que fugir de Paris por conta da feroz perseguição do rei Francisco I e o rei Carlos V contra os protestantes, e ele foi se abrigar na Basileia. Ali publicou um livro para ganhar uma posição grande no livro dos protestantismos. O nome do seu famoso livro, As Institutas. Em sua primeira edição do livro, que era muito pequeno, ainda não tinha um tratado teológico profundo, o que veio ser depois. Porém, defendia entusiasticamente e enfaticamente todos os destinos da fé protestante. E isso, obviamente, incomodou os poderosos de Roma. O livro foi publicado e amplamente disseminado na Suíça e parte do sul da Alemanha, além de Inglaterra, Escócia e França, fazendo uma repercussão tremenda sobre a importância do protestantismo. Ou seja, o protestantismo e também a Igreja Reformada, que tinham a mesma base, vieram para ficar. Não importasse a perseguição, não importasse o volume. A Europa já estava realmente definida e dividida entre 2 religiões, o catolicismo e o protestantismo, luterano ou reformado. Isso era inegável. Calvino começou a viajar muito, principalmente nos 13 cantões da Suíça. E ele fixou sua residência em Genebra. Genebra era uma cidade de aproximadamente 13 mil pessoas, era próspera social e financeiramente, porém com baixo nível moral. Ali, a reforma ela tinha chegado, porém ainda não tinha se consolidado como nas outras regiões da Suíça. A cidade havia conquistado a sua independência numa guerra contra o bispo
que também era um senhor feudal, e declarou-se protestante. Porém, ainda havia muita dissolução, a cidade não era organizada, necessitava ser uma cidade construtiva, ter um apelo moral mais centrado, assim também como religioso. E neste momento, Calvino não foi capaz de levar essa tarefa adiante e impregnar em Genebra um contexto social e religioso mais equilibrado. Todos sabiam que Calvino era o homem certo para essa tarefa, porém ele não conseguiu realizar. Mesmo com a ajuda do intelectual Ferro, que era o seu mais ardoroso colaborador. Então, Calvino foi embora, deixou somente Ferro cuidar disso. Algum tempo depois, Ferro insistiu para que Calvino voltasse e continuasse a sua obra. Então, depois de muita insistência e até mesmo de alguma ameaça na questão de orações e até mesmo de uma suposta maldição que Deus traria sobre Calvino, Ferro consegue convencer a Calvino a continuar o processo de reforma e implantação moral, cívica, social e educacional em Genebra. Então, Calvino concorda e passa a trabalhar mais fortemente nisso. A princípio, os resultados foram um desastre, fazendo o coração de Calvino ficar entristecido, porém, não desistiu das suas obras. Nesse meio tempo, ele vai para Estrasburgo, pastoreia uma igreja local, se prepara e retorna mais fortemente a Genebra. E ali consegue implantar passo a passo as suas ideias, o seu trabalho. Pois, mesmo nesse tempo que ele ficou fora, esses 3 anos em Estrasburgo, a situação de Genebra social e principalmente moral se degradou demais. E tinha muita relutância contra os princípios adotados pela reforma. Muito bem. Em 1541, Calvino assume definitivamente essa postura de revolucionário e de reformador para que Genebra se tornasse uma cidade cristã modelo, cuja vida, cujos modos operantes em todos os seus aspectos seriam permeados, pautados e dirigidos única e exclusivamente pelo cristianismo. Calvino queria que a cidade fosse modernizada, cristianizada, e ela se tornasse inspiração para muitas outras cidades ao redor da Europa. E ele conseguiu, sabendo e combatendo toda a tentativa romana que era veemente em destruí-lo ou demovê-lo do seu propósito. Calvino reorganiza toda a igreja de Genebra e as suas leis passam a ser exclusivamente pautadas pela moral bíblica. O seu sistema educacional era de primeira linha, era de primeira ordem. A igreja devia lembrar que a Igreja Protestante de Genebra incluía toda a população, ou seja, toda a população fazia parte da igreja. Toda a população tinha um compromisso em reformar a sociedade e fazer com que a sociedade fosse uma sociedade modelo. E isso foi cuidadosamente feito por Calvino, nos seus deveres, nos seus auxílios, nos seus modelos, foi tudo meticulosamente planejado para que ele obtivesse êxito no seu ofício. Nós podemos dizer que Calvino, nesse momento, institui uma forma moderna de ofício religioso, ou seja, ele consegue modernizar e envolver um oficial, um sacerdote, nas questões sociais. Isso foi tremendamente importante e é um modelo que, apesar das mudanças que ocorreram através dos séculos, vem sendo seguido e vem sendo mantido nas igrejas protestantes até o dia de hoje. Então, por exemplo, ele tinha no seu corpo diretivo da igreja e também nas leis, na regência da sociedade de Genebra, ele tinha presbíteros e diáconos, fortalecendo ainda mais o modelo de liderança pelos presbíteros.
A educação, o modelo de educação adotado por Calvino era única e exclusivamente inspirado e convicto na religião. Porque para ele, religião e educação eram inseparáveis, estavam intimamente ligados. E isso precisava de uma perseverança numa fé reformulada. O sistema educacional era completo. Estudavam-se artes, estudavam todas as matérias de ciências, culminando com uma academia de instituição teológica e humanística que era amplamente divulgado, incentivado, difundido e patrocinado pelos nobres da cidade. Ou seja, uma pessoa, um jovem, quando ingressava nessa sistema educacional nas escolas de Genebra, ele não somente aprendia as artes, as ciências, mas também tinham muitos estudos voltados à teologia. Com isso, não era comum sair das faculdades ou das universidades, principalmente na cidade de Genebra, grandes pregadores, grandes teólogos que contribuíam muito para a reforma e fixação dos conceitos teológicos reformistas na Europa. Os feitos de Calvino na Suíça foram muito grandes, influenciaram diretamente a cultura e o modo de viver da cidade. Não somente da cidade, mas do país inteiro. Houve muita oposição à obra de Calvino, é claro, até mesmo porque a Europa, como nós já dissemos anteriormente, estava fervendo em um mar de revoluções sociais e religiosas e econômicas. Era o fim do período feudal e era o começo do renascentismo. Então, eram normais e muito comuns as notícias de revoluções por todas as partes da Europa. Apesar de uma confortável avanço em suas ideias, Calvino também teve que enfrentar muitos protestos e, além disso, teve que abrigar muitos refugiados de perseguições em outras partes da Europa. Ele foi governador de Genebra durante os últimos 9 anos da sua vida e enfrentou um problema com um espanhol médico chamado Serveto, que promulgava uma heresia em seus ensinos. E Calvino acabou adotando uma atitude que era da igreja e que era um costume medieval. Com a anuência de Calvino e participação dele no julgamento de Serveto, Serveto foi condenado à Inquisição por heresia. Porque Calvino dizia que a partir do momento que uma heresia não era punida com a morte, era como se fosse uma traição da própria consciência, fosse a traição da própria liberdade religiosa que tantos haviam lutado para conquistar. Neste momento, surge um novo personagem na Europa, que, aliado a Calvino, cria e acreditava que a liberdade religiosa era importante e que o rompimento com o papado, as velhas tradições e as velhas maneiras de governança, economia, política deveriam devidamente ser rompidas. E ele entendia que o protestantismo era a única ferramenta que era capaz de promulgar, promover e difundir estas reformas. Seu nome, Guilherme de Orange. Ele viveu muito tempo em Genebra e foi tremendamente influenciado por Calvino. Então, ele passa, juntamente com Calvino, a promover, e isso mais nos Países Baixos, o que nós conhecemos hoje como Bélgica e Holanda. Então, Guilherme de Orange passa a ser um ardoroso lutador, um ardoroso promulgador da reforma. E ele era da linha mais reformada, ou seja, rompimento total com todas as estruturas. Ele passa a viajar pela França, pela Holanda, pela Alemanha, Escócia e Inglaterra. E Calvino, mesmo não estando mais viajando tanto, principalmente à França, ele passa a ser o líder dessa grande reforma, juntamente com Guilherme de Orange.
foi um período muito importante para o protestantismo, pois ele foi solidificado. Encontrou em Calvino e Orange um ambiente favorável de academia, de ensino, de preparo, instrução, pois eles eram destemidos e eram muito inteligentes, muito perspicazes. Com isso, espalhou-se os missionários da Reforma, como foram chamados os novos emissários, ou aqueles que saíram das escolas de Genebra como missionários da Reforma. Eles voltavam aos seus países de origem, fortalecidos por Calvino em Genebra, e promulgavam essa reforma. Um desses, por exemplo, foi João Knox, que voltou à Inglaterra para a promulgação das ideias da reforma. Calvino, em sua obra em Genebra, teve muitos aspectos positivos. Ele é um grande incentivador do protestantismo moderno, né? A sua obra influenciou demais o desenvolvimento do protestantismo, não somente na linha religiosa, mas num contexto social, cultural, que sofre influência e colhe-se frutos até os dias de hoje. Era um trabalho de contato pessoal com líderes, nobres, ricos, camponeses, enfim, todas as classes da sociedade. Assim também o seu precursor Lutero na Alemanha fazia. Ou seja, era um trabalho que abrangia todas as mais amplas esferas da sociedade. Como disse, mesmo sem ir à França durante 27 anos, Calvino foi o líder da Igreja Reformada Francesa, através do seu escrito, os Institutas. Isso provocou uma tremenda reformulação nas ideias do povo francês. As ideias de Calvino acabaram também dominando a Europa muito fortemente na Holanda e na Escócia, e fortalecendo-se ainda mais no sul da Alemanha. O mundo protestante não seria o mesmo sem a influência de Calvino. Calvino é um marco, assim como Lutero, na continuação da reforma protestante. O rei Francisco I promulgou uma forte perseguição aos protestantes na França nos anos de 1538 até 1559, organizando uma perseguição estatal, violenta e muitas vezes desumana contra os protestantes. Eles receberam um apelido de fantasmas, né? Eles eram chamados de fantasmas do rei Hugo, porque os protestantes, devido à perseguição durante o dia, só se reuniam à noite. E mesmo nesse grupo perseguido, ainda encontravam muitos nobres da realeza francesa junto aos protestantes. Eles tinham um esforço muito grande de espalhar a religião evangélica pela França, promulgando a liberdade da fé religiosa e o rompimento total com a estrutura papal. Esses protestantes, pelos fatos deles se reunirem à noite, e aqui vai uma curiosidade, eles receberam o nome de Hugonotes, que eram usados pela seguinte lenda. Havia uma lenda de que o rei Hugo havia morrido e ele ficava circulando à noite pelas redondezas do palácio. Então, como os protestantes só se reuniam à noite, diziam que eles tinham o espírito de Hugo. Então, eles receberam esses apelidos de Hugonotes, porque eles só circulavam à noite. A perseguição religiosa ela ficou mais intensificada com o rei Filipe II da Espanha e a rainha Catarina de Médicis, que promoveram milhares e milhares de mortes através das mais diversas modalidades, tortura, chacinas, incêndios contra os protestantes. E deu-se início, então, a um período de guerras muito grande na Europa por conta dessa perseguição. Mas apesar desses duros golpes, os protestantes continuavam firmes e fortes na promulgação das suas ideias, na promulgação da sua reforma e no estabelecimento do protestantismo luterano e reformado que veio para ficar. Nós abrangemos um período até 1598,
onde é editado o Acordo de Nantes, onde o protestantismo obteve mais tolerância por parte do governo francês. E isso provocou ainda mais o reforço da reforma nos Países Baixos, na Holanda e na Bélgica, que nós abordaremos em um próximo encontro. Ficamos por aqui. Até a próxima.